Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Keibe. Eu sou mais um dos apaixonados por tênis. Eu espero que vocês gostem da customização de hoje. Hoje eu resolvi pegar uma Havaianas dessas sapatilhas que eu já tenho há bastante tempo, já estava desbotada. E eu tinha a ideia de fazer uma customização focada no tema de universo. Já queria fazer há bastante tempo, mas fui prorrogando isso e acabei deixando para agora. Resolvi utilizar, não, além das tintas, utilizar glitter também, utilizar tintas neon e uma tinta fosforescente que brilha no escuro, fica muito legal. Eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, selecione o sininho para você receber todas as notificações, deixe um comentário, compartilhe com os amigos, certo? E vamos nessa! Bem, então eu peguei essa Havaianas, ela já estava há um tempo aqui, já estava desbotada, eu resolvi usar fita para cobrir a parte em que tem escrito Havaianas, em outros pontos. Resolvi trabalhar com o tema de universo, esse foi o objetivo. Então, como já era no preto, fundo preto fica mais fácil, eu apenas trabalhei alguns pontos para poder definir onde eu colocaria a parte estrelar, essas coisas assim. Comecei com esses pontos do preto mesmo, deixando essas outras partes na cor que estava, para ficar mais fácil para pôr o branco, para pôr os outros tons. E fiz isso na sapatilha toda. Depois eu acabei jogando o fundo branco nos pontos que eu queria, fazendo alguns esfumaçados. Esses pincéis não são tão bons para fazer esse tipo de esfumaçado, mas eu acabei utilizando ele mesmo, é o que eu tenho. E comecei com essa parte do branco nos pontos que eu queria, que desse um foco maior em relação aos outros tons que eu iria usar. Tons esses, no caso, rosa, lilás, azul, branco, entre esses outros tons que eu usaria depois, mesmo tendo esse fundo branco. E foi nisso. Foquei em pontos que ficariam diferentes. No caso das duas sapatilhas, eu não usei os mesmos pontos. Fiz elas totalmente diferentes em relação à quantidade de estrelas e quantidade de pontos mais iluminados. Depois eu vim com esse ponto de rosa para colocar um pouquinho de fundo. Eu pensei em colocar algumas outras cores além dessas que eu escolhi, mas eu acabei desistindo, até porque o tema universo é um tema bem tranquilo, então dá pra você criar e sair jogando o que você imaginar. Só usar da imaginação mesmo para poder conseguir fazer esse universo estelar mesmo. É muito, muito tranquilo, muito tranquilo. Depois eu vim com esse tom do violeta, eu fui dissolvendo ele mesmo no rosa, pegando com um pouco mais do rosa para poder dissolver, para poder ficar um tonzinho mais claro, mais pro lilás. Depois vim com alguns pontos do azul e fui fazendo isso, tentando esfumaçar. Realmente o pincel não ajuda muito, mas a gente vai fazendo o que dá, né? E fui fazendo isso em todos os pontos que eu tinha colocado em branco. E depois eu vim com um azul mais claro e fui fazendo todos esses pontilhos para poder ficar uma coisa bem imagem, bem imaginário mesmo de universo. Eu tinha o objetivo de colocar alguns tons que pudessem ser cores fluorescentes, como o verde, o rosa. Só que para isso é sempre necessário colocar um fundo mais claro. Então, como eu coloquei o fundo mais claro do rosa, o objetivo era jogar um rosa fluorescente depois. Assim como um verde fluorescente, o azul fluorescente, dentre os outros tons. Eu não quis encher muito para não ficar tão suja a imagem, para ser sincero. Até porque o objetivo desde o início era colocar glitter, para dar aquela parte de iluminação, para ficar bonito. E então eu segui esse pensamento do início ao fim. Bem, aí o que acontece? Eu fui fazendo esses pontinhos, dando uma aprofundada no branco, colocando alguns detalhes também. É uma sapatilha que eu gosto bastante, eu gostava mesmo dela no preto, mas é uma sapatilha que eu não sei se eu vou usar. Vai ficar mesmo de exposição por aqui. E após fazer essa parte do fundo, eu resolvi começar a trabalhar com as estrelas. Como eu estava assim, um pincel bem fino e eu ainda não tinha comprado minhas poscas, eu acabei usando um grafite e fui fazendo esses pontos da estrela, fui jogando.
É bem tranquilo de fazer essa parte, é muito fácil. Você pode imaginar várias formas de estrela para ir colocando. Você pode colocar só pontinhos mesmo, que pela visualização já vai ficar como estrela mesmo, e fica bonito, fica muito bonito. É um dos trabalhos de customização que eu achei mais tranquilo de fazer. Eu acho mais fácil, mais tranquilo, eu acho que fica bem bonito pela quantidade de cores. Na verdade, sempre quando você utiliza uma cor forte ou uma cor fluorescente em cima do preto, fica muito bonito, porque ela aparece bastante. E fui fazendo isso no decorrer do processo. Coloquei mais estrelas, fui vendo alguns outros pontos. Eu comecei a imaginar que quanto mais estrelas eu colocasse, ficaria melhor. Mas assim, é por gosto também. Então, tem pessoas que resolvem transformar essa parte do universo em sistemas estelar, algumas outras coisas assim. Vai depender muito. Eu resolvi fazer uma estrela bem maior nesse lado, assim como no outro lado da sapatilha, eu resolvi fazer um pouco mais em cima essa estrela maior. Porque era uma estrela que eu queria para destaque, já que o objetivo era usar uma luz que brilhasse no escuro, fosforescente. Então, eu peguei e comecei a fazer isso, comecei a jogar um pouquinho do verde fluorescente. Essa é uma sapatilha que tem o objetivo de aparecer as cores tanto com luz negra quanto no escuro no normal. Até porque eu usei cores fosforescente e cores fluorescente. Então assim ficou bem legal, eu gostei bastante dos tons. Eu queria colocar um pouquinho mais desse tom do laranja, do verde, para dar uma diferenciada, não ficar apenas nesses tons de rosa, lilás e azul. E fui colocando em alguns pontos que eu achei que eram necessários para dar um destaque maior. Fiz isso nos lados, na frente, um pouquinho atrás. Eu fui dando continuidade no outro lado. Do outro lado eu fiz a mesma coisa. Entendeu? Fui focando nos pontinhos que eu achei que eram interessantes. Claro, tentando colocar as duas sapatilhas diferentes uma da outra, para não ficar tão parecida. Como se uma complementasse a outra em relação ao processo. E fui ficando nisso. Fui gostando bastante do processo, foi ficando bem legal. Quanto mais estrelinhas, quanto mais pontinhos brancos eu colocava, mais eu estava gostando. E sempre no objetivo de pensar de como ficaria depois, né? Quando eu colocasse o glitter. Então, para colocar o glitter eu usei uma base também, eu usei goma laca, porque a goma laca ela é muito boa. Eu acho que eu já falei antes em alguns outros vídeos, a goma laca ela fica muito tranquila quando você utiliza para base ou você utiliza um pós, porque ela dá brilho também e ela fixa o glitter. Isso é muito legal. Nessa parte de baixo eu coloquei o ponto preto mesmo normal para poder tirar aquele esfumaçado já de velho, de cinza e cinzentado que tava. Ficou bem bacana. É um dos pontos quando a gente termina um sapato de não querer usar ele de novo para não sujar novamente. E acabou ficando assim, ó. Isso com a pintura. Após todo esse processo de colocar mais estrelinhas, foi dando uma iluminada bem bacana, foi ficando bem bonito do jeito que eu queria. Eu resolvi começar a ver como faria a questão dos glitters. Então eu resolvi usar os glitters das cores que eu tinha pintado. Rosa, violeta, azul claro, azul escuro, um prateado para jogar na parte do preto. Demorei porque eu colocava a goma laca e depois da goma laca eu pegava e jogava o glitter. Isso para fixar de base, para depois pegar e jogar a goma laca nele todinho, para fixar no total o glitter na sapatilha. E por fim eu usei a tinta fluorescente. Quer dizer, a tinta fosforescente. Essas tintas neon que eu usei, eu gostei bastante. Eu usei umas tintas da Acrylex, mas eu também tenho tintas dessas fosforescentes, dessas estilo neon, da tinta do Horizonte, que são muito boas, fixam até bem melhor. E eu gosto de ambas, mas eu ainda prefiro o Horizonte. E fui fazendo isso em toda a sapatilha. A parte das estrelas, colocando azul escuro na parte da tinta mais escura, o azul claro na parte mais clara, e assim sucessivamente em relação aos outros tons de cores. Tiveram alguns pontos que eu resolvi fixar e colocar um pouquinho mais do escuro do preto, e fui fazendo isso, e fui ficando assim. Gostei bastante.
A parte do preto eu joguei bastante glitter na cor prateada, que é para dar uma iluminação em relação às estrelas. E depois vim com a fluorescente, que é a tinta que brilha no escuro, né? Só escureceu e já aparece, mas para isso precisa de luz, claro, né? Um pouquinho antes. E ficou assim. Ficou bem legal, gostei bastante. Foi um dos trabalhos que eu fiz que me deu mais felicidade em fazer. Eu já estava querendo fazer há bastante tempo. E ficou do jeito que eu imaginei. Eu tenho até medo de usar, pra ser sincero, e eu acredito que é uma sapatilha que eu não vou usar. No escuro ela fica assim, aparece bastante, ficou muito, muito, muito legal. Acabei com... E aí, galera, o que vocês acharam? Ficou muito legal, né? Como eu disse no vídeo, eu acabei colocando e tentando deixar uma um pouco diferente da outra em relação ao universo, como se fosse uma complementação. Além da pintura, da utilização das cores neon, eu resolvi colocar o glitter. Trabalhei bastante com uma goma laca para poder fixar mesmo o glitter. E ficou desse jeito. Coloquei a minha marca, @Caíra Custom, lá no Instagram. Se você não segue ainda, vai lá e siga, beleza? Também brilha no escuro, fica muito, muito, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Eu tô com outras duas sapatilhas dessas. Se vocês tiverem uma ideia bacana, deixa no comentário. Quem sabe não transforma a sua ideia em uma nova customização, beleza? Então, muito obrigado. Até o próximo.